Bom dia a todos que estão assistindo. Sou o pastor Mateus, sou auxiliar aqui na sede, da nossa igreja amada Fonte de Alívio. Nós estamos nesse propósito de 40 dias para descobrir o nosso propósito, de vida, aquilo que Deus tem pra gente. E eu creio que vocês já têm sido muito ministrados, por tudo que tem sido falado aí nos últimos dias. E o que eu vou falar hoje é só uma continuação, do que Deus já tem falado, do que Deus já tem ministrado aos nossos corações. E que em nome de Jesus não seja pelas minhas palavras, mas pelo que o Espírito Santo deseja falar através de nós. Amém? Hoje nós estamos no dia 11, capítulo 11 aí do livro. E o tema é Tornando-se Amigo de Deus. Acredito que você já tenha lido aí pela manhã ou ao longo do seu dia. E aí o autor começa falando das formas como a gente pode pensar em Deus, Porque Deus, quando a gente pensa na grandeza dele, que ele é o criador do universo, às vezes parece tão distante, A gente coloca Deus num lugar tão alto, tão alto, tão alto, que a gente não consegue nem chegar lá, De tão alto que é o lugar que a gente coloca Deus. E não que ele não esteja, ele realmente está num lugar alto, ele é altíssimo, ele é criador de todas as coisas. Mas o objetivo do Senhor, que a gente vai falar um pouquinho hoje, que vocês viram, é se tornar o nosso amigo, é estar mais perto, E a primeira pessoa que a gente consegue observar isso, na palavra, é a vida de Adão. A gente lê depois, acredito que vocês devem ter visto aí, mas só para deixar como referência, em Gênesis 3:8, fala que Deus passava ali as tardes, para falar com Adão, que Deus era amigo de Adão. Então, é o primeiro exemplo que a gente tem de Deus se relacionando com o homem ali, todas as tardes. Então, desde a sua criação, desde ali, dos primeiros momentos, o homem andava com Deus. E nós somos seres relacionais e nós precisamos de andar com Deus, precisamos ser amigos de Deus. Só que, nesse mesmo texto de Gênesis 3:8, vocês vão ver que o homem pecou. E a partir do momento que o homem peca, o homem se esconde de Deus. E muitas vezes nós temos feito isso, Justamente pelos nossos pecados, a gente não se imagina estando perto de Deus, Fala, eu sou tão pecador, sou tão imperfeito, e a gente mesmo se distancia de Deus pelas nossas próprias imperfeições, nossos próprios pecados. E hoje, o objetivo de Deus é mostrar que na verdade não é por aí, Existe um caminho, existe uma solução, e o texto que eu quero ler é de Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu amo esse texto, porque pensa, se antes de nós conhecermos Jesus, antes de nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, o Senhor já nos amava, o Senhor já estava disposto a nos perdoar e nos receber em sua família, muito mais agora, sendo já filhos do Senhor, sendo já salvos. Então é esse pensamento que a gente precisa ter. Mesmo quando a gente pecar, quando a gente se sentir fraco, a gente cair, a gente saiba que se antes o Senhor já nos amava, já nos perdoava, já queria estar perto, muito mais agora, já sendo salvos. Amém? Em João 15:15, Jesus fala, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. E é isso que Jesus deseja, agora, salvos por Ele, que nós nos tornemos amigos de Deus, que nós caminhemos perto do Senhor. E falando um pouco sobre a amizade, a amizade é interessante, que geralmente a amizade não é uma coisa que você planeja começar, Não sei na vida de vocês, mas pelo menos na minha vida é assim, a gente encontra com alguém no decorrer da nossa vida, começa a conversar e aí você desenvolve uma amizade. Quanto mais você conversa, quanto mais você está perto da pessoa, mais você deseja estar, mais você deseja conhecer. E com o Senhor Jesus funciona da mesma maneira. Talvez você está chegando agora nos caminhos do Senhor, começando a caminhar com Cristo agora. Eu quero que você saiba que com Deus é da mesma forma. Quanto mais você falar com Deus, quanto mais você está perto, mais você vai desejar estar. Mais você vai sentir saudade ao longo do seu dia. Quando você pensar em Jesus, saudade de estar perto dele. Da mesma maneira. E aí, no livro, eu acredito que vocês viram, ele dá alguns passos, alguns segredos para a gente desenvolver essa amizade com Deus, a gente iniciar essa amizade. Hoje nós vamos falar 2 e amanhã com a minha lindíssima esposa, vocês vão ouvir mais 4 segredos para nós desenvolvermos a amizade, a intimidade com Deus. O primeiro então que ele fala, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, é o diálogo constante, é o orar sem cessar. Que é isso? Você vai ficar o dia inteiro ajoelhado ali falando com Deus? Claro que não, A gente tem as nossas atividades, todo mundo trabalha, estuda.
E da mesma maneira, acredito que vocês aí tenham algum amigo. Eu vou falar do meu exemplo com a minha esposa, que é minha melhor amiga. Eu amo ela, eu sinto saudade dela, mas eu não fico o dia inteiro conversando com ela. Só que ao longo do dia, eu mando uma mensagem, às vezes a gente liga, fala rapidinho, e tudo isso vai aumentando a nossa amizade, a nossa intimidade, o nosso amor. E com Deus é da mesma maneira. Não quer dizer que você vai ficar o dia inteiro ajoelhado, ali, com Deus. É importante que você tenha esse momento a sós? Claro que é, mas ao longo do dia a gente pode desenvolver essa amizade. Pensa como se fosse uma mensagem que você estivesse mandando. Falar, Senhor, como você está? Bom dia. Senhor, eu estou aqui. Oh Deus, nossa, estou chateado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Da mesma maneira, assim somos nós com o Senhor. Então, esse é o orar sem cessar. E eu deixo hoje, né, essa dica que eu também estou buscando praticar de todo momento. Lembrou de Jesus? Fala com Ele, expressa o que você está sentindo. Ou pede direção para alguma coisa na sua vida, vai sair de casa, fala, Senhor, por qual caminho eu tenho que ir hoje? Às vezes você tem um caminho que você faz todo dia, mas hoje, qual é o caminho que o Senhor quer que eu tome? Qual é a roupa que o Senhor quer que eu use hoje? E isso é a amizade com Deus, que a gente pode desenvolver todos os dias. E o segundo tópico, o segredo que o autor deixa para nós, é a meditação. Lá em Josué 1:8, Josué fala para a gente meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, meditando na palavra. E quando a gente fala sobre meditação, às vezes a gente pensa numa coisa, uau, transcendental, de esvaziar os pensamentos, mas na verdade não é isso. A meditação é muito mais simples do que isso. A meditação consiste em concentrar os seus pensamentos. Simples assim. E uma frase muito legal que falou no livro que me chamou bastante atenção é a questão da preocupação, né? Todo mundo tem preocupação na vida, a gente pensa muito quando a gente tem alguma situação, a gente se preocupa, fica pensando naquilo. E a meditação é da mesma maneira, só que em vez de você pensar nessas coisas, você vai pensar na palavra do Senhor. Então, se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Essa é a frase que me chamou muita atenção. Se você sabe se preocupar, então automaticamente você também já sabe meditar. A diferença é que você, em vez de ficar pensando nos seus problemas, você vai pensar na palavra de Deus. E aí, né, falando um pouquinho sobre meditação, é algo que eu aprendi ao longo do meu ano, é algo que Deus tem trabalhado no meu coração, né? Depois, para quem tem Telegram, vocês podem procurar o grupo Cristãos que Meditam, é bem bacana. Meditações na palavra de Deus, mesmo em versículos. Tem um versículo que eu trouxe hoje, para a gente meditar um pouquinho, que é Isaías 42, versículo 5. Assim Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu, e formou a terra, e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo, e que nela está, e o espírito dos que andam nela. É só um exemplo de um versículo que a gente pode meditar. Como que você pode meditar nesse versículo? E assim você vai fazer todos os dias, no seu momento a sós com Deus. Parando esse versículo fala sobre respiração. Então, suponha que você esteja na sua casa, num lugar tranquilo agora. Pare, se você quiser, feche seus olhos ou não. Comece a respirar, e conforme o ar entra e sai de você, comece a pensar nesse versículo. Da mesma maneira que esse ar está entrando e saindo de você, te mantendo vivo. Assim é o Senhor te mantendo todos os dias, te sustentando. Enquanto você respira, você começa a pensar nisso. E isso é a meditação. É você concentrar, esquecer de tudo que está acontecendo à sua volta. E concentrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Então, conforme o ar entra e sai, pense sobre aquilo que o Senhor tem. Pense sobre o quanto Deus é importante para você. E o quanto você precisa dele. E eu te convido e te desafio a desenvolver o relacionamento com Deus. E para a gente finalizar, o tema para reflexão, que está aí no final do capítulo, é Deus quer ser o meu melhor amigo. Então, te convido a tornar Deus o seu melhor amigo, mais do que todas as pessoas da sua vida. O versículo para a gente memorizar é Salmos 25, versículo 14. O Senhor é amigo e chegado de quem o respeita e lhe obedece. Então, memorize esse versículo, medite sobre ele também. E a pergunta que hoje a gente pode se fazer é: o que eu posso fazer para me lembrar mais vezes e falar com Ele mais frequentemente ao longo do meu dia? Então pare e pense nas pequenas e nas grandes coisas, conforme elas forem acontecendo, em quais coisas você pode pensar mais em Deus e trazer Ele mais para o seu dia a dia. E que a partir de hoje a gente possa ter Deus como nosso melhor amigo. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe.